Olha, que derrota histórica para o Bolsonaro, para o Trump e para todo o fascismo mundial, principalmente nos Estados Unidos. Olha, nos Estados Unidos hoje, que eu estava lendo várias matérias, é engraçado como os institutos de pesquisa estão fazendo igual estavam fazendo no Brasil depois do primeiro turno da eleição, tentando assim contar os cacos e falar, ó, gente, a gente não sabe o que aconteceu. Por quê? Os institutos de pesquisa falavam uma coisa que era até meio óbvia, comparado com as últimas eleições norte-americanas, que o Partido Democrata do presidente Joe Biden perderia a maioria na Câmara dos Deputados e possivelmente também no Senado. No Senado era assim, 80% de chance de perder e na Câmara dos Deputados 99,9% de chance de perder a maioria. Ok. E que o vencedor da eleição seria provavelmente o Donald Trump, porque os candidatos apoiados pelo Donald Trump do Partido Republicano estavam na frente, muito na frente nas pesquisas. Ok, esqueceram de combinar isso com os eleitores, né? Faltou isso. Os bolsonaristas aqui no Brasil, eu não estou no Brasil, mas no Brasil, ficaram falando que, olha, nessa terça-feira vai ter eleição, seria a terça-feira que passou, o Donald Trump vai ganhar, ele vai ser o presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos e o Donald Trump, ele vai ajudar o Bolsonaro a dar o golpe no Brasil. Vai ter intervenção no Brasil com o apoio do Donald Trump. Ok, e os bolsonaristas ficaram dias e dias na frente dos quartéis das Forças Armadas esperando o Trump ganhar a eleição. Eu falei aqui, eu falei isso na segunda, um dia antes da eleição, eu falei, olha, as pesquisas mostram um cenário desastroso para o Joe Biden, mas o Trump, mesmo se ele conseguir essa maioria toda aí que estão projetando, não são de trumpistas. No Partido Republicano, tem gente que gosta do Trump e tem gente que não gosta do Trump. Tem um outro lá, fascista, que é o DeSantis. O DeSantis, ele tá conseguindo pegar muitos fascistas que eram pró-Trump pro lado dele. Então, não é uma vitória do Trump, não. O Trump jamais vai ser presidente, nomeado lá, chamado de orador da Câmara dos Deputados. Os bolsonaristas são malucos, malucos. Mesmo se eles tiverem uma vitória maior do que a projetada, isso não acontecerá. Ok, ainda falei, fora o fato de que lá é um país não é terceiro mundo, pelo menos eleitoralmente, e lá demora. Olha, a eleição foi terça, estamos no domingo. Não contaram os votos todos, não contaram. Pois bem, o que acontece é o seguinte, as pesquisas erraram, mas não erraram pouco não, erraram muito. O Partido Democrata ficou com a maioria no Senado. Já elegeu 50 senadores, lá são 100 senadores. Se tiver empate 50-50 em qualquer votação, quem desempata é o vice-presidente da República. No caso, a vice-presidenta Kamala Harris, que é a vice-presidenta do Biden. Ou seja, o partido do Biden manteve a maioria no Senado. Os bolsonaristas estavam até falando que com a maioria no Senado eles conseguiriam articular o impeachment do Joe Biden. E que conseguiriam, olha o nível da loucura bolsonarista, que o Trump seria o presidente da Câmara dos Deputados, ele ia liderar o golpe no Brasil, ele ia fazer um impeachment do Joe Biden na Câmara dos Deputados, e lá para o presidente sair, quando sofre impeachment na Câmara, tem que sofrer impeachment no Senado também para sair. Não é igual no Brasil, a Dilma sofreu o golpe na Câmara, e aí foi golpe, não tinha crime nem nada, e já saiu. Então, para a votação no Senado, já estava o Temer pagando propina para todo mundo. Não tinha como a Dilma ganhar. Se fosse votação no Senado com a Dilma presidenta, não tinha golpe. Mas não tinha golpe mesmo. Só teve porque o Temer começou a liberar propina. Tá, o que acontece? Lá não. Lá tem que ter na Câmara e no Senado para o presidente cair. Aí falava, vamos ter maioria no Senado também, o Trump vai articular e vai ter o impeachment do Biden. E aí vão convocar eleições e o Trump será presidente em 2023. A pessoa tem que ser muito burra pra acreditar no negócio. Olha, eu vou falar, tem que ser muito burro o bolsonarista, porque é 2 minutos de Google pra você ver que não precisa nem saber inglês, só vê as regras lá e você vê que não é assim. E aí, também sem saber inglês, você vê qualquer análise aqui em português, já falava, olha gente, o Partido Republicano está dividido, parte é pró-Trump, parte acha que ele é nocivo ao partido, o partido mais perde do que ganha com ele, que é melhor ter outro fascista ali. O Partido Republicano sempre foi conservador, sempre foi adepto ao nazifascismo, sempre. Pois bem, o que aconteceu? Aconteceu que os democratas, vou te dar um exemplo, em 2010, os democratas perderam, olha o tamanho da pancada, quando Obama era presidente, 64 cadeiras no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Quer dizer, eles perderam 64 deputados enquanto Obama era presidente, lá nas eleições que chama Midterm Elections. Por que Midterm? Term é o mandato, são eleições de meio de mandato. Então, lá é assim, imagina que o Lula fosse eleito presidente agora,
mas a eleição para deputado no Brasil fosse só em 2024. É isso. Aí imagina que o Bolsonaro foi eleito em 2018, mas a eleição para deputado no Brasil fosse só em 2020. Então o presidente eleito, ele fica 2 anos com um Congresso Nacional que está, e depois de 2 anos é um Congresso Nacional novo. Só se renova a cada 2 anos. Não é igual no Brasil que renova tudo junto, né? Muda presidente, muda deputado, muda tudo. Ok. Aí o que acontece? Sempre o partido... Isso é média, eu estava lendo aqui. A média é que o partido que está no poder perca 34 cadeiras. Sempre. Essa é a média histórica, desde os anos 20. Desde que existe, a média é 20. Nos anos 20 eram menos deputados, mas a média que eu estava vendo, eles foram pela proporção. Se tivesse o mesmo número de hoje, a média era isso. Pois bem, sabe quantas perdeu o Joe Biden? Joe Biden perdeu apenas 7 até o momento. Só que o New York Times está dando projeção, porque lá nesse país de terceiro mundo ainda não contaram os votos. Tem locais que só vão terminar a contagem de voto no final da semana que vem. O Joe Biden perdeu 7, mas a projeção do New York Times e a projeção da CNN dizem que eles não vão perder nenhuma, talvez ganhem. O Obama perdeu 64. O Bill Clinton, que foi presidente, o Bill Clinton perdeu 54, 56, perdeu 50 e poucos. O Joe Biden não vai perdeu até o momento 7, mas pela projeção dos que ainda não foram apurados, tudo, ele é capaz de não perder nenhum ou que ganhe. Dificilmente vai perder mais do que 7. A projeção da imprensa é de que o Joe Biden perdesse 70 deputados. De 70 para 7, são 63 deputados a mais para o partido dele e a menos para o partido do Donald Trump que são eleitos. É uma pancada muito grande no bolsonarismo, nas fake news do bolsonarismo, nas pesquisas que erraram todas as pesquisas erraram. Lá a pesquisa para deputado é mais difícil, porque o voto, como é distrital, imagina a pesquisa, vai lá fazer pesquisa num condado lá que tem pouca gente, é muito difícil fazer uma amostragem correta. Mas mesmo assim, errou muito, nunca erraram tanto as pesquisas. Aí começaram a falar, olha, é porque a Suprema Corte proibiu o aborto em vários estados, tudo mais, proibiu também uma série de restrições que começaram a ser feitas, e aí o eleitorado foi votar, a gente que nunca vota resolveu votar. Vai falar, precisamos de maioria aqui no Congresso. Estão dizendo aí, alguns analistas dizem isso, outros dizem que é rejeição ao Trump, só que o problema do Trump não é esse, o problema para o Bolsonaro e para o Trump. Vamos lembrar, o Bolsonaro dos Estados Unidos, amigo do Bolsonaro é o Trump. Amigo, né? O Bolsonaro fazia tudo pra ele, chegou até a falar eu te amo, Trump, uma vez. Lembra disso? Na reunião da ONU? Falou eu te amo, I love you, o Trump nem respondeu, todo arrogante assim. Pois bem, mas o que é ligado ao Bolsonaro é o Trump. E o que acontece? Os candidatos do Trump é que perderam. Então, nos condados, nos distritos, onde tinha um candidato do Trump, que é trumpista, tentando ser deputado, esses perderam. Onde tinha candidato do Trump, trumpista, tentando ser senador, esses perderam. Então o Trump ia anunciar agora, na semana que vem, ele ia anunciar a candidatura dele à presidência dos Estados Unidos para 2024. Então, vamos lembrar, lá tem as primárias. Então, um ano antes começam as primárias, se eu começar no meio de 2023, e aí os candidatos à presidência têm que viajar todo o país e ganhar os votos nas primárias. Ganhando as primárias, aí ele pode ser candidato à presidência. Então ele ia anunciar agora. Outro que já está anunciado, todo mundo sabe que será candidato, é o DeSantis. DeSantis é outro fascista. Ele é muito mais nocivo que o Trump, viu? Por quê? Tá ocorrendo uma coisa no mundo inteiro, é que eu falo o desespero do Bolsonaro. Se ele tiver o mínimo de inteligência, ele vai perceber isso. Se não, os bolsonaristas ficam monitorando o Plantão Brasil e vão saber a partir de agora, viu? Tá rolando no mundo inteiro uma renovação do nazifascismo. Isso ocorreu na Espanha, ocorreu na Itália, ocorreu na França, está ocorrendo na Inglaterra, assim, na base da pancada, nos Estados Unidos e no Brasil vai começar, já começou, mas a partir de 2023 vai começar a acelerar isso. Que é o seguinte, os fascistas que estavam sendo eleitos e ganhando muita fama em 2016, 17, 18, 19 e 20, ou seja, nos últimos anos, esses fascistas, o pessoal fala, ele não tem papas na língua, ele é politicamente incorreto, eu voto nele porque ele fala o que pensa. Você deve lembrar desses argumentos, né? Pois bem, alguns conseguiram ser eleitos, tiveram governos desastrosos. Outros não. Na Itália não conseguiu ser eleito lá o Salvini, na Alemanha não conseguiu ser eleita, na Espanha não conseguiram ser eleitos, chegaram a ser o terceiro maior partido, depois caíram, perderam muito. Por quê? Porque
Passadas as fake news, as pessoas vão se anestesiando das fake news desse discurso, vai passando o tempo, as pessoas vão vendo como esse discurso é nocivo, como os fascistas são nocivos. Então o que acontece? Começaram a vir os fascistas de sapatênis. Que é assim que se fala. Pô, eu vou dar um exemplo. Eduardo Leite, do lado do PSDB. Zema, em Minas Gerais. São 2 exemplos aí do Brasil, mas tem outros, viu? E o que acontece? Os fascistas de sapatênis, eles não têm um discurso mal educado, o discurso chucro, aquele discurso arrogante, que tem o Bolsonaro, que tem o Trump, que tem o Salvini lá na Itália. Não. Eles têm um discurso muito mais parecido com a antiga política, aquele discurso mais calmo e tudo mais. Porém, dessa maneira calma, ele fala as mesmas coisas. Eu sou contra imigrante tem que todos ser enjaulados mesmo, imigrante é ilegal, tem que ser preso e deportado. Ah, mas tem criança, dane-se. A gente prende e deporta. Se vai deportar a criança longe do pai, se a criança nunca mais vai ver o pai, dane-se, não é problema nosso, tá aqui por quê? Esse é o discurso deles. Só que o Donald Trump fala isso, e o outro fala de uma maneira bem educada, calminho. Assim, ó, esse tom de voz. E aí, o que acontece? Os fascistas entendem. Aquilo, o fascista entende, fala, opa, esse cara é dos nossos. Prefiro o Trump, mas esse cara também é dos nossos. Posso votar no DeSantis. Vou votar no DeSantis se for ele o candidato. É assim que ficam os fascistas. Mas prefiro o Trump ainda. Só que os mais moderados, eles falam, opa, peraí, mas esse cara não é igual ao Trump. Olha, esse cara, ele sabe das coisas, não sei o que, é um cara mais inteligente e tal. E aí eles vão pegando os mais moderados. Assim como, imagina se o candidato do campo fascista no Brasil não fosse o Bolsonaro, se fosse alguém inteligente. Se fosse uma pessoa inteligente, você acha que esse 1,8% que a gente ganhou a eleição, menos 2%, você acha que a gente ganhava? Ia ser muito mais difícil. Então, alguém cometendo, obviamente, os mesmos crimes eleitorais que o Bolsonaro cometeu. Sem crime eleitoral, o Lula tinha ganho com 10% de margem. Isso não está nem sob discussão. Tá, mas se fosse alguém cometendo os mesmos crimes inteligente, com um discurso bom desde o começo do mandato, ia ganhar com 60% dos votos, ia ganhar fácil. O Bolsonaro é isso aí. Então o fascismo está se renovando. Eles estão ficando mais inteligentes nisso aí, tirando os fascistas chucros e que gritam e esperneiam e colocando fascistas mais inteligentes. E vamos lembrar, o mercado financeiro sempre se alia ao fascismo e ao nazismo quando precisa. Sempre. Então eles estão colocando fascistas que possam se aliar ao pessoal do mercado financeiro, em vez dos que batem neles. Na Inglaterra, o Boris Johnson foi escorraçado. Aí entrou uma outra que também é do nível dele, também durou 45 dias o mandato dela. Aí entrou agora um indiano. Engraçado, o primeiro-ministro da Inglaterra é um indiano, que é contra imigrantes. Pois bem, entrou agora um imigrante, ele é um fascista de sapatênis. Ele defende o mesmo que o Boris Johnson defendia, mas sem gritar. Na Itália o fascismo ganhou, de novo. Ganhou o Salvini? Não, ganhou gente do partido dele. Por quê? Porque o Salvini gritava, ele era um Bolsonaro. Ganhou alguém do partido dele que mais calmo. Na Espanha, tá tendo essa mesma renovação. Na última eleição, o Vox é o partido fascista lá da Espanha. O Vox chegou a ser a terceira maior força. Agora está empatado praticamente em terceiro e quarto, mas perdeu cadeiras na última eleição. E a tendência é que o partido está em tendência de queda. Então o que aconteceu? As lideranças antigas do partido começaram a sair, começaram a entrar lideranças novas, são os fascistas de sapatênis. O mesmo nos Estados Unidos. O Trump foi escorraçado. Só que quando o Trump é escorraçado, lá na Itália também é, na França a mesma coisa, em outros países europeus a mesma coisa. Quando esse pessoal começa a ser escorraçado, sabe o que acontece? Essa turma toda vai pro lixo da história. É o que vai acontecer com o Bolsonaro. Ele vai pro lixo da história. Por quê? Porque vai começar uma briga muito grande aqui no Brasil para ver quem vai ficar no lugar do Bolsonaro. E lá nos Estados Unidos, o que aconteceu foi o quê? Uma derrota gigantesca do Trump. Então, já se fala abertamente que o Trump, se ele não anunciar a candidatura dele na data em que ele falou, esqueci agora exatamente a data, é na semana que vem, vai ser uma vergonha muito grande porque é por conta do resultado eleitoral. Porque a chance agora dele ganhar as primárias é muito menor. Porque muitos republicanos peraí, os candidatos do Trump perderam. Por que eu quero esse cara como candidato à presidência? Ele está sendo ruim para o nosso partido. Primeira vez na história que a gente não vira, na eleição de meio de mandato, a gente não vira 40, 50, 60 cadeiras. O Trump, em 2018, ele era presidente, o partido dele perdeu 40 cadeiras. E ele falou que o resultado não era tão ruim, porque o Obama perdeu 64. 40 é bem menos, se você pensar. O Biden não perdeu nenhuma. Com a popularidade em baixa, a popularidade do Biden está mesmo em baixa. E isso é assim, se fala, todo mundo fala, muita gente não gosta do Biden, mas o apoia, porque do outro lado tem o Trump.
Começa nos Estados Unidos, tá isso. E aí fica o pessoal, vamos apoiar o Trump? Não vamos. Tem aqui o DeSantis. DeSantis consegue apoio do mercado financeiro, que sempre se alia ao fascismo quando precisa. O DeSantis consegue apoio de setores da sociedade que o Trump não consegue, porque o Trump fala, ele fala o que pensa de uma maneira diferente, o DeSantis fala de uma maneira educada. E aí, os milionários, quando vem um fascista falando de maneira educada, falam, oh, que bonito, nossa, realmente é. Acho que a gente devia mesmo realmente torturar os imigrantes, né? Que bom. Tem que proibir as pessoas mesmo de fazer tudo. Proíbe droga, proíbe aborto, proíbe tudo, proíbe. Mas era legalizado, proíbe. A pena de morte, tem que ter, né? A polícia matar negros 10 vezes mais do que matar brancos. Matar muitos, a maioria inocente, continuar matando mesmo. Quem mandou esses caras irem cá? É assim que eles pensam. Bem assim. Mas ele falou, mas esse cara fala de uma maneira bonita. É isso. Vai acontecer o mesmo no Brasil e estejamos todos preparados. É muito importante a gente olhar para o cenário internacional, porque o mesmo acontece aqui. Vão se renovar. O Bolsonaro vai ser chutado para o lixo da história e agora tem a confirmação total. O maior aliado dele, que é lá nos Estados Unidos, está sendo chutado assim. Eu vou te dar um exemplo de 2 fascistas que já tinham um discurso como tem o do DeSantis, como o do novo neofascismo que tá. É o fascista da Polônia e o da Hungria. Eles foram eleitos, mas bem educadinhos, bem calminhos. Você vê que a Polônia faz o que faz e continua recebendo verba da União Europeia. A Hungria virou uma ditadura a Hungria, viu? Você não pode fazer oposição na Hungria, você é morto lá. E a Hungria está na União Europeia, continua recebendo verba da União Europeia. A moeda da Hungria, inclusive, é o euro. Na Polônia ainda não é o euro porque o país não quer adotar o euro como moeda. Mas continua recebendo milhões e milhões da União Europeia. A União Europeia colocou uma multa no governo polonês, uma multa diária de não sei quantos milhares de euros. O governo não pagou, sabe o que a União Europeia fez? Falou, não precisa pagar não. Praticamente perdoou a multa. Um governo fascista. Um governo que colocou o que o Bolsonaro fala nas fake news bolsonaristas, vai colocar um tribunal acima do STF, é isso que fez lá na Polônia. Lá é praticamente também ditadura. Lá ainda tem uma margem maior para oposição, um pouquinho maior. Na Hungria não tem. Mas você vê como o pessoal, o status quo se alia ao fascismo, quando é um fascista de sapatênis, é isso. Então, estejamos aqui preparados que vamos ter que combater fascistas mais inteligentes que o Bolsonaro. Parece um joguinho de videogame, a gente começou no nível easy, que é o nível fácil. Agora vai ao nível médio e o nível difícil. O bom é que agora estaremos aí, a esquerda estará no poder, o Brasil vai voltar a sorrir, então estejamos todos atentos a isso. Peço aí sua inscrição no canal, que aqui, estarei avisando a todos com antecedência desses movimentos. Falou!